alguns pontos interessantes a respeito dele e que nós precisamos entender, aprender. Jesus aqui estava de caminho para a Galileia e ele estava indo quando um oficial do rei o aborda, porque o seu filho estava muito doente. O interessante é que não havia rei em Israel nessa época. Na verdade, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano era governado pelo imperador e pelos seus governantes. Provavelmente o rei aqui do texto era o governador daquela região, chamado Herodes Antipas. Herodes, então, ele tinha um funcionário em Caná da Galileia. Este funcionário é chamado por alguns escritos antigos de Cusar. Ele era uma espécie de gerente de negócios ali de Herodes, naquela região. Ou seja, este oficial aqui do texto era alguém importante naquela época, naquela região. Um outro ponto curioso é que a história deste oficial, ela faz parte de uma sequência de 3 histórias, onde 3 pessoas tiveram um encontro pessoal com Cristo. O Dr. Jonah Cohen, ele vai chamar essas pessoas de candidatos da fé. São 3 candidatos da fé. A primeira história dessa sequência está no capítulo 3, onde nós temos Jesus tendo uma conversa de alto nível com um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos, que reconhece que Jesus era um rabi, era um mestre vindo da parte de Deus, mas ao que parece, pelo menos ali até o meio da conversa, Jesus relata que Nicodemos não estava crendo nas coisas terrenas que Jesus falava, muito menos nas coisas do céu que Jesus poderia falar. A segunda história dessa sequência, a segunda candidata da fé, é a mulher samaritana, dos versículos 1 até meados dos versículos 30. Nós lemos uma parte dela aqui na liturgia. E apesar de ser uma simples gentia samaritana, Jesus também tem uma conversa de alto nível com ela. Uma conversa a respeito da água da vida, na qual, se ela bebesse dessa água, ela jamais sentiria sede novamente. E ela, a princípio, não entende muito bem o que Jesus quis dizer, assim como Nicodemos também não entendeu muito bem, mas ao que tudo indica, ela creu. Ela creu e ainda por cima chamou outros para beber de Cristo. E por fim, fechando essa sequência de histórias de candidatos à fé, nós temos este oficial. Perceba então que João tem uma intenção muito clara aqui. Na verdade, nós já ouvimos aqui algumas vezes a respeito do objetivo geral de João, que é o de provar a tese de que Jesus é Deus. E por isso ele segue uma linha de raciocínio muito clara. No capítulo 1, João afirma que Jesus é o verbo criador. Ao mesmo tempo, Jesus é o verbo que habitou entre nós. No capítulo 2, na festa do casamento, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, Jesus mostra que, João, melhor dizendo, mostra que Jesus é o vinho melhor que ficou para o final. Ele é o profeta superior a todos os que vieram antes. Jesus, inclusive, é aquele que purifica ou purificaria o seu povo. Lá naquele casamento, os irmãos vão se lembrar da história, que quando o vinho acaba, havia apenas algumas talhas, alguns vasos grandes de água, de mais ou menos 100 litros de água. Aquela água representava o que seria usado para lavar os utensílios do templo. Toda vez que se usava os utensílios do templo, eles deveriam ser lavados, purificados com a água, de novo e de novo. Jesus então transforma aquela água em vinho, simbolizando que pelo seu sangue, ele purificaria o seu povo de uma vez por todas. No capítulo 2 então, Jesus é o profeta superior a todos e que purificaria o seu povo. No capítulo 3, nós temos um diálogo com Nicodemos, como nós já dissemos agora há pouco. É nesse capítulo que Jesus ensina que quem não nascer de novo ou do alto, porque pode ser traduzido assim também, quem não nascer de novo ou do alto não pode seguir a Jesus.
Nicodemos fica confuso, mas Jesus explica que para nascer de novo, ou para nascer do alto, é necessário crer naquele que desceu do alto, no Filho do Homem. Porque da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para a serpente vivesse, da mesma forma, Deus nos amou tanto, ao ponto de levantar o seu Filho numa cruz, para que todo aquele que cresce em Jesus, olhasse para Cristo, também tivesse a vida eterna. Então, chegamos ao capítulo 4. E é esse capítulo, meus irmãos, que vai explicar, que vai exemplificar estas fortes declarações que foram feitas a Nicodemos lá no capítulo 3. Se Jesus é o Criador, no capítulo 1, se Ele é o melhor que estava por vir, no capítulo 2, se Ele é o que desceu do alto, como diz o capítulo 3, agora, quem é Jesus, no capítulo 4? Como você deve ter percebido, este capítulo é dividido em dois personagens, a mulher samaritana e o oficial do governador ou do rei. E João usa essas duas histórias para responder essa pergunta sobre Jesus. O que este homem Deus é? E como ele age em nós? Então, meus irmãos, embora o nosso texto base aqui seja a história desse homem e o seu filho doente, nós precisamos voltar de vez em quando lá na história da mulher samaritana, para entendermos melhor algumas coisas aqui. E pensando nisso, eu quero tratar com os irmãos o fato de que Cristo Jesus, Ele promove em nós, Cristo Jesus promove em nós um tipo de cura, um tipo de fé e um tipo de vida. O primeiro ponto, então, é que Cristo em nós, Ele promove um tipo de cura. Vejam que os dois exemplos de pessoas que João registra aqui no capítulo 4, se trata de pessoas com sérios problemas. A mulher samaritana diz o verso 6, que ela saiu para buscar água por volta da 6ª, ou seja, como o pastor Jean já disse aqui, por volta do meio-dia. Acontece, meus irmãos, que esse era o pior horário para se buscar água, porque o sol estava muito quente. E caso alguém precisasse pegar muita água, isso seria difícil. Então ninguém buscava água ao meio-dia. Se buscava água ou de manhãzinha ou de tardezinha. Um exemplo disso é mostrado quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. O texto diz lá em Gênesis que ele chegou a um poço e era tarde, na hora em que as moças saíam para pegar água. Gênesis 24, versículo 11. Inclusive, um pouco mais à frente, vai dizer que Rebeca oferece a esse servo passar a noite na sua casa, já que estava anoitecendo. Então, naquela cultura, naquela época, o meio-dia não era hora para ninguém, muito menos uma mulher, buscar água no poço. Mas é justamente por isso que essa mulher samaritana estava ali pegando água naquele momento. Porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não queria ser encontrada por ninguém. E o motivo disso é revelado nos versos 17 e 18, aonde, confrontada por Jesus, nós descobrimos que ela, na verdade, estava em adultério com um homem casado. Ou seja, além do fato dela já ter tido 5 maridos, ela ainda se prostituía em um relacionamento extraconjugal. Ela queria evitar, por isso ela queria evitar o julgamento das outras pessoas. Por isso ela vai buscar água ao meio-dia. Em outras palavras, meus irmãos, ela tinha sérios problemas religiosos e sociais. Já o oficial aqui do nosso texto também tinha problemas diferentes, mas tinha. A começar pelo fato de que esse homem provavelmente era um judeu. A maioria dos comentaristas vai defender a ideia de que a forma como Jesus se dirige ao público, lá no verso 48, inclui esse homem junto com a multidão, como se ele fosse um judeu também, junto com a multidão que seguia Jesus. Quando o homem chega e pede em favor do seu filho,
E então Jesus diz, olha, se vocês não virem sinais, vocês não vão acreditar em mim. Jesus está incluindo esse homem junto com os judeus que também procuravam sinais de Jesus. Então nós temos um dilema aqui. Porque se esse homem era um judeu que trabalhava para o governador Herodes, com muita certeza, nós podemos dizer que ele era desprezado pelo seu povo. Assim como o publicano que cobrava impostos para o Império Romano. Mas os seus problemas não se resumiam a apenas sociais. O texto deixa claro que o seu problema mais sério naquele momento era a saúde do seu filho, que estava à beira da morte. Então perceba algo importante aqui. Essas duas histórias tratam de duas pessoas desprezadas pela sociedade. Ao mesmo tempo, essas duas histórias relatam pessoas que precisavam de um tipo de cura. A mulher samaritana precisava consertar os seus relacionamentos? Sim. Mas ela precisava também curar a sua sede por alguém que a amasse de verdade. Por alguém pelo qual ela pudesse aprender a amar de verdade. O homem oficial, Cusar de Herodes, ele precisava da cura do seu filho? Sim. Mas ao mesmo tempo ele precisava aprender a crer no Filho do Homem, aquele que desceu do céu, mesmo que ele não tivesse visto milagre nenhum. E veja que interessante, meus irmãos. Jesus, de fato, ele se achega a nós como nós estamos. A mulher estava em adultério. O homem trabalhava para o inimigo e queria de Jesus apenas os sinais, mas mesmo assim Jesus os alcança. Mesmo assim Jesus conversa com eles. Jesus os recebeu como eles estavam. Mas isso não significa que essas pessoas não teriam que mudar as suas vidas. Isso não significou que elas poderiam permanecer na vida em que elas estavam. Logo que Jesus oferece a água da vida a essa mulher, Jesus começa a tratar da vida pessoal dela. E a mulher até tenta mudar de assunto, conversando a respeito do verdadeiro local para se adorar a Deus, mas essa tentativa cai por terra quando Jesus afirma com todas as letras que ele era o Messias. Ou seja, não adianta mudar de assunto. O Messias sabe muito bem o que se passa nos nossos corações. Não adianta mudar de assunto. Deus sabe muito bem o que se passa no seu coração. Meus irmãos, e diga-se de passagem, aqui no versículo 26, é a única vez em que Jesus afirma de forma clara e objetiva que ele é o Messias. É a única vez. E ele faz isso a uma mulher samaritana. Essa mulher, então, ela se vê desarmada diante do Filho de Deus. No caso do homem, Jesus recebe esse homem, possivelmente considerado um traidor pelo seu povo. Jesus o recebe como ele está. Mas ele precisa aprender que Jesus não é um gênio da lâmpada, que pode ser procurado apenas quando nós temos desejos. É curioso, meus irmãos, como nós vivemos em tempos, hoje em dia, em que as pessoas querem ser crentes apenas no que se refere à convivência social da igreja. Mas essa história da igreja querer meter o bedelho em como eu ajo dentro de casa, em como eu conduzo os meus negócios, por exemplo, isso eu não aceito. Igreja é igreja, vida pessoal é vida pessoal. Ao que parece, Jesus não pensava assim. Ao que parece, Jesus não pensava assim. Eles precisavam de cura. E eles receberam. A mulher samaritana foi curada da sua falta de amor por alguém maior. Ela passou a amar a Cristo. E nós sabemos disso porque nós temos um vislumbre da mensagem que ela pregava. No verso 42, que diz: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, aquela mulher
que antes se escondia da sociedade, porque não amava de verdade a si mesmo, porque ela não tinha um amor maior no seu coração, agora ela se mostra. E ela declara a toda a cidade: eu encontrei o Salvador do mundo. Então as pessoas iam até Jesus. Depois de ouvir Jesus, elas voltavam à mulher e diziam: você tem razão. Nós confirmamos pessoalmente o que você disse para nós. Nós conhecemos a Cristo por suas palavras. Nós conhecemos o Salvador do mundo. Meus irmãos, ela verdadeiramente teve o seu coração curado, preenchido pelo amor de Cristo. O homem, o oficial, desprezado, e que vivia com uma falta de confiança, que buscava em Jesus apenas o milagre, os sinais. Diz o texto, no verso 50, que depois de Jesus dizer que seu filho vive, ele creu. Perceba, antes mesmo de ver, ele creu. Isso nos liga automaticamente à fala de Jesus a Tomé, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Meu irmão, talvez você, não sei, necessite de uma cura física. Você tem sofrido dores crônicas, algum tratamento já está prolongado, eu nem imagino o quanto deve ser difícil isso. Talvez você não tenha alguma doença física, mas você sabe que pode estar vivendo uma vida longe do Senhor. A palavra de Deus diz que a água que pode purificar e curar o seu coração é Cristo. Aquilo que pode, o único que pode curar o seu coração de dentro para fora é Cristo. Por isso, você e eu, nós estamos sendo desafiados nessa noite a abandonar qualquer amor que seja no nosso coração e que seja nos afastando do Senhor, para que seja colocado o amor de Cristo nos nossos corações. Nós vimos então que Jesus promove em nós um tipo de cura, uma mudança nas nossas afeições do coração. Agora veremos também que em nós, Cristo promove um tipo de fé. Percebam novamente, esses dois personagens passam por uma transformação, não somente nos seus corações, mas no tipo de crença que eles viviam. No caso da mulher samaritana, não vamos nos esquecer de que ela era samaritana, ou seja, ela fazia parte de um povo judeu mestiço, um pouco misturado. Um povo que, influenciado pela guerra, misturou-se com a cultura de outros povos, misturou-se com a religião de outros povos. Eles tinham a Torá como escritura, mas tinham outros livros também. Eles acreditavam, inclusive, que o verdadeiro lugar de adoração era na terra deles e não em Jerusalém. Eles tinham os próprios sacerdotes. Mas, acima de tudo, quando aquela mulher conhece Jesus, ela pensa que Jesus é apenas mais um pregador, mais um profeta. Um pregador judeu que por acaso estava ali conversando com uma mulher samaritana. Ou seja, Jesus é só mais um daqueles profetas que pregam arrependimento, que confrontam as nações, as pessoas, por causa dos pecados deles. Você, Jesus, é que nem o profeta Isaías, não é? O profeta Natã, aquele que confrontou Davi, é mais ou menos isso. E aí nós lembramos lá do capítulo 2 de João, aonde Jesus se apresenta como o superior a todos os outros profetas que vieram antes. O vinho melhor do que aqueles que vieram antes. Mas veja como a crença dessa mulher muda. Do verso 18, quando ela diz: vejo que tu és profeta, para o testemunho do verso 42 que nós vimos agora há pouco. Ele é o Salvador do mundo. Agora, meus irmãos, ela possui um outro tipo de fé, um outro tipo de crença, completamente superior ao que ela tinha antes.
de apenas mais um profeta, agora para o Salvador do mundo, para o Messias esperado. Mas e o oficial? Bom, o oficial não é muito diferente. Assim como os outros judeus, ele cria que Jesus era de fato um profeta ali com dons miraculosos. Quem sabe Jesus fosse até um líder que comandaria a revolta contra os romanos. Mas por enquanto, o que me interessa é só uma coisa: ele é a esperança para curar o meu filho. Isso é a única coisa que me interessa agora. Veja, nós até podemos entender a dor e a fé desse pai aqui. Todo pai e mãe já passou por algo parecido em menor ou maior intensidade. Nós podemos imaginar um vislumbre do que é isso aqui. Mas essa fé, baseada no que se vê, para Cristo não serve. Para Cristo não serve. E é por isso que Jesus promove em nós uma fé diferente, uma fé que vem do alto, uma fé baseada na certeza do que não se vê. Veja bem, pode parecer estranho falar de tipo de fé, mas o fato é que sim, existem vários tipos de fé e vários alvos da fé. Existe, por exemplo, a fé cega em alguém ou alguma coisa. Uma fé que não lhe permite questionar nada. Uma fé que, inclusive, leva as pessoas a ignorar erros, ignorar corrupções, ignorar maluquices. Por exemplo, no ano de 1978, James Warren era alguém que se dizia pastor e líder de uma seita. Mas quando ele estava prestes a ser preso por assassinato, ele simplesmente convenceu quase 1.000 pessoas a tomarem veneno. Dessas quase 1.000 pessoas, havia pelo menos 300 crianças. Um só homem, através do poder de uma fé cega, matou quase 1.000 pessoas. Dentre elas, mais de 300 crianças. Nós temos, por exemplo, a fé até na página 2. Ele acredita em determinada ideia ou determinada pessoa até quando lhe é conveniente. Mas assim que ela se cansa ou a ideia perde força, ela muda o alvo da fé. Eu acredito agora em outra coisa. Como a palha seca que o vento dispersa, mencionado no Salmo 1. E é claro, não podemos nos esquecer de um tipo de fé das mais perigosas que existem. Uma fé que, infelizmente, nós podemos encontrar dentro das igrejas. A famosa fé na fé. Muitas pessoas dizem, e isso já mostra o que está no coração, que, por exemplo, ela tem fé que algo vai acontecer. Fé no quê? Fé em quem? Não interessa. Ela sequer procurou compreender qual é a vontade de Deus para ela. Ela sequer perguntou qual é a vontade de Deus para ela. Ela só tem fé. Ela só espera que vai acontecer. Quase como se a fé, meus irmãos, fosse uma energia positiva. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou vencer na minha vida financeira. Se é isso que Deus quer, pouco importa. Mas eu tenho fé. Meus irmãos, seria bom se nós pensássemos mais sobre isso. Porque a fé que Cristo nos dá pela graça, conforme afirma Paulo em Efésios 2:8, não é como nenhum desses tipos de fé aqui. A fé que Cristo planta em nós não é vazia, porque ela nos preenche. Ela não é morta, porque ela nos leva a obedecer ao nosso Pai com as boas obras. Ela não é cega, porque nós somos guiados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés.
mas acima de tudo, a fé que Cristo nos dá muda a forma como nós nos relacionamos com Jesus. A fé que Cristo nos dá muda a forma como você se relaciona com Jesus. Jesus deixa de ser apenas um simples compromisso de domingo e passa a ser o alvo da sua adoração. A fé que Jesus promove em nós, planta em nós, faz com que você mude o seu relacionamento com Jesus. Ele não é mais apenas um simples compromisso de domingo à noite. Ele agora é o alvo da sua adoração diária e constante. Mas como que Jesus implanta essa fé em nós? Será que é algum tipo de energia? Será que Jesus implanta essa fé em nós em algum culto especial, onde a gente coloca aqui uma luz baixa, alguma coisa do tipo? Perceba que no texto, o que levou essas pessoas a crerem em Jesus não foi outra coisa a não ser a pregação da palavra. Note, aquela mulher passa a crer em Cristo quando ela ouve as palavras de Jesus. Este homem oficial passa a crer em Cristo quando ele ouve as palavras de Jesus. Então, cuidado para que você não esteja vivendo com base em uma fé pela fé. Uma fé moldada pelas suas experiências pessoais. Uma fé moldada pelo misticismo religioso ou pelo guru do Instagram. Paulo, inclusive, ele alerta a igreja em Romanos, lá no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A nossa fé vem do Senhor pela exposição das Escrituras somente. Vimos então que Cristo promove em nós um tipo de cura, Cristo promove em nós um tipo de fé, guiado pela palavra. Agora, por fim, veremos que em nós, Cristo promove um tipo de vida. E aqui eu preciso que você perceba algo. Desde o capítulo 3, João está dando uma ênfase muito grande a um termo muito importante: a vida eterna. E veja que isso é muito importante, porque Jesus Cristo parece querer deixar isso muito claro, fixado na mente daqueles que estavam ouvindo ele. A começar por Nicodemos, no capítulo 3, ele repete por 3 vezes. Verso 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Passamos para o capítulo 4, onde nós temos mais 2 ocorrências. Verso 14, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E por fim, verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Então é muito claro aqui que Jesus quer falar sobre a vida eterna a essas pessoas. Mas veja que curioso, esse termo, a vida eterna, não aparece na história do oficial e do seu filho doente. Aonde justamente nós temos alguém quase morrendo, não temos o termo que é repetido tantas vezes por Jesus. Por quê? Perceba, Jesus veio declarando desde o capítulo 3 que é preciso crer nele para que se tenha vida, ok? O que acontece na história desse oficial? O texto diz que ele creu e depois houve vida. Ele creu e houve vida. Em outras palavras, meus irmãos, a história da cura do filho deste oficial é a aplicação prática do que Jesus já vem repetindo desde o capítulo 3 a respeito da vida. E aqui vem o ponto mais importante do texto. A vida de verdade não está necessariamente na cura milagrosa desse menino.
A vida de verdade, ela na verdade está apontada, meus irmãos, em 2 versículos aqui do capítulo 4. Versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E no final do versículo 53, e creu ele e toda a sua casa. Eles creram, houve vida eterna. Eles creram, houve vida. É como se Jesus já tivesse explicado tantas vezes que a vida eterna, que a vida de verdade, só é possível para aquele que crê nele, que quando nós chegamos em uma cura física, o que já é extraordinário, mas quando nós chegamos aqui, a cura física se torna secundária. Meus irmãos, porque o maior milagre aqui é a salvação de pecadores que creram em Jesus. Eles foram curados de dentro para fora. Foi colocado neles uma fé salvadora. Em outras palavras, eles voltaram à vida. O maior milagre aqui são pecadores crendo em Cristo Jesus. E para nós entendermos como que esses dois personagens estavam mortos, a mulher samaritana e o oficial, nós precisamos entender o que nós chamamos na teologia a teologia do pacto, ou a teologia da aliança. Quando você faz um trato com uma pessoa, um pacto, isso significa que os dois possuem direitos, mas que os dois possuem deveres, correto? E caso você cumpra a sua parte no contrato, você tem os benefícios prometidos. Mas caso você ou a outra parte não cumpra o trato, você tem as consequências do contrato, do pacto. Por exemplo, quando alguém financia um imóvel, você faz um pacto com o banco. Você recebe um benefício financeiro e o banco recebe esse valor com juros. Teoricamente, os dois saem ganhando. Se, por exemplo, chega a hora de pagar a sua casa, o banco não libera o dinheiro sem justificativa, sem nenhuma justificativa justa. Você cumpriu com a sua parte no trato, mas o banco não liberou o dinheiro. Nesse caso, você pode inclusive processar o banco. Você cumpriu a sua parte, o banco não. Mas se você não cumprir a sua parte, pagando o banco pode tomar o seu imóvel. E isso é justo porque vocês assinaram um contrato, um pacto de direitos e deveres, benefícios e consequências. E isso resume bem o que é um pacto, uma aliança. Entendido isso, você precisa entender que Deus se relaciona conosco também através de uma aliança, de um pacto. Um pacto onde Ele estabeleceu as leis, porque Ele é Deus e nós não. E nesse pacto nós temos direitos e deveres. Nós temos o direito de sermos abençoados por Deus, o direito de sermos povo santo e propriedade exclusiva de Deus. E nós temos o dever de obedecer os mandamentos do Senhor. Neste pacto também existem benefícios, caso cumpramos as leis, e consequências, caso descumpramos as leis. Quando nós cumprimos a lei de Deus, isso é chamado de obediência. Quando nós descumprimos a lei de Deus, isso é chamado de pecado. E a consequência da quebra desse pacto, de acordo com as Escrituras, Paulo vai dizer aos Romanos, é a morte eterna. E preste atenção nesse termo, morte eterna. Se você ligou os dois pontinhos aí, você já deve ter percebido que essa conta não fecha. Porque nós pecamos contra o Senhor. Nós descumprimos a nossa parte da aliança. Como que nós podemos dizer então que nós somos perdoados, salvos? Lembrem, nós, pelo nosso próprio esforço, estávamos mortos eternamente. Assim como essa mulher samaritana, assim como este oficial. Mas então, Deus, por nos amar tanto,
ele manda o seu filho do alto, como Jesus explica a Nicodemos. E este filho sofre a nossa morte, pela nossa quebra do pacto. Mas ao terceiro dia, Jesus é ressuscitado. E agora, ele possui justamente, juridicamente, o direito de nos dar a vida eterna. Jesus agora pode nos dar a vida eterna, porque ele pagou a nossa dívida legal. Uma dívida que nós tínhamos com Deus. Meus irmãos, e o que justamente Jesus tem repetido aqui, várias vezes até aqui? Para vocês que têm a morte eterna, por causa do pecado de vocês, quem crê em mim tem a vida eterna. Para vocês que por causa do pecado, o seu salário é a morte eterna, quem crê em mim tem o contrário, tem a vida eterna. E este é o ponto, este é o centro aqui do assunto. Por isso, essa mulher samaritana e este oficial, nós mesmos, juridicamente, diante da lei de Deus, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, é por isso que a maior cura de todos os tempos, a maior cura desse texto, não é a cura física do menino, embora isso seja maravilhoso. Mas a maior cura, o maior milagre de todos os tempos aqui, trata-se de pecadores se rendendo a Cristo e tendo a vida eterna. Este é o maior milagre aqui. Em outras palavras, Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida, a sua vida. E aqui eu quero partir para a conclusão de algumas aplicações. Nós aprendemos então que João quer mostrar que esse homem Deus, ele é o Criador, ele é o vinho melhor que já veio, e ele é aquele que veio do alto. E quando nós cremos nesse homem Deus, cremos em Cristo, acontece uma cura no nosso coração, recebemos uma fé que nos molda, e por fim, recebemos o maior milagre do universo. Recebemos a vida eterna. Mas como que isso deve afetar a sua vida? O que você precisa sair daqui tendo em mente? Primeiro ponto, Cristo é a cura para o seu coração. E eu não me refiro a apenas aos seus sentimentos. A sua baixa autoestima, por exemplo, só pode ser curada por Jesus. Baixa autoestima, que na verdade, inclusive, trata-se de uma autoestima elevada demais. Porque se você analisar bem, você fica assim justamente quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, não é mesmo? Ou quando as pessoas à sua volta não fazem ou não agem como você gostaria, então você se abate. Pois é Jesus que vai lhe dizer que você precisa sair do centro da sua vida. Você precisa se tirar do centro e colocar a vontade do Senhor no lugar. Dessa forma, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você queria, você agora está buscando a vontade de Deus e não a sua. E eu usei como exemplo aqui a baixa autoestima, mas Jesus é a cura para um coração viciado em pornografia, por exemplo. Jesus é a cura para um coração cobiçoso, dentre outras coisas. Outro ponto importante é que tipo de fé você tem vivido? Será que o que você crê mesmo, de verdade mesmo, é somente no salário que cai na sua mão todo o final do mês? Será que o que você crê mesmo, no final das contas, é na força do seu braço e na sua inteligência? Ou seja, no final das contas, o único em quem eu tenho fé mesmo sou eu. Você confia no seu salário? E se você perdê-lo? Pior, e se você perder a saúde e não conseguir mais correr atrás, como é que vai ficar o seu coração? Como é que vai ficar o seu orgulho?
Porque, meus irmãos, a verdade é que se a fé de alguém aqui está baseada nas coisas que se veem, então essa fé é transitória. É transitória e, em última instância, essa fé é inútil. Porque ela pode ser abalada num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Veja, você está em uma igreja que adora a Jesus Cristo, ok? E eu quero acreditar que se você está aqui, você já serve, ou no mínimo, quer conhecer mais esse Deus, ok? Eu preciso te dizer uma coisa. Uma coisa bem louca. Principalmente para você que ainda não possui um compromisso com Jesus. Principalmente para você que só confia nas coisas que se veem, nas coisas que se gastam. Uma das primeiras coisas, meus irmãos, que Cristo faz, quando Ele implanta em nós a fé salvadora, é colocar no nosso coração a ideia de que nada é mais importante do que a vida com Cristo. E por que isso é louco? Porque quando se crê em Jesus, você começa a ver algumas coisas assim que para o mundo é loucura. É loucura quando eu vejo, por exemplo, eu não pedi permissão para citar o nome desses irmãos, mas creio que não se importarão. Quando se tem Jesus, para o mundo é loucura, por exemplo, quando nós vemos a dona Dercília, a dona Ivanilde e tantos outros aqui vindo à igreja, servindo a Deus, mesmo sentindo dor. É loucura, por exemplo, ver tantos irmãos, por exemplo, que a gente acompanha mais de perto, a minha sogra, há tantos meses lutando contra o câncer, ela feliz, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado na vida dela. Quando se crê em Cristo, para o mundo é loucura você ir ao velório de um parente de um irmão querido que faleceu, e quando nós perguntamos para ele, como é que você está, meu irmão? A pessoa diz, olha, nós estamos tristes, nós estamos cansados, sim, mas graças a Deus porque Ele tem nos abençoado, e Ele tem confortado o nosso coração. O quê? Que loucura é essa? Que fé é essa? De onde vem essa fé? Nós sabemos a resposta. Ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo, de ouvir a palavra do Senhor e se render aos pés do Senhor. Que você possa crer no Senhor Jesus, ser curado do pecado por Jesus, e que você possa viver de verdade, e isso só é possível com Jesus. Amém. Vamos orar?